E aí, galera de São Paulo, professor George aqui da Ginecologia e Obstetrícia. Hoje, mais uma live de Aprendendo com Questões. O tema vai ser mais na área da obstetrícia, ruptura prematura de membranas. Então, vamos lá. Então, basicamente, pessoal, quando a gente fala ruptura prematura das membranas, então são as membranas que rompem, ou seja, a bolsa que rompe. E esse prematuro, pessoal, não faz referência à idade gestacional, mas sim ao momento em que essa bolsa rompe em relação ao parto. Então, a gente espera que a bolsa ela rompa durante o parto, ou seja, durante o trabalho de parto, ali, fim da fase de dilatação, ou mesmo até no período expulsivo. Quando essa bolsa ela rompe antes da paciente entrar em trabalho de parto, aí sim a gente fala que essa bolsa ela rompeu de forma prematura. É o mesmo raciocínio, pessoal, do descolamento prematuro de placenta. O prematuro ali faz referência à placenta ter descolado antes do período expulsivo. Então, basicamente, pessoal, a bolsa ela vai rompendo seu trabalho de parto em aproximadamente 5% das gestações, mas isso corresponde por uma parcela de 1/3 das prematuridades, ou seja, em 1/3 dos casos de gestação prematura, ocorreu uma ruptura prematura de membranas que ocasionou o trabalho de parto prematuro ou a necessidade de indução. E a gente sabe que quanto menor a idade gestacional em que essa bolsa rompeu, maior o período de latência. O que é o período de latência, pessoal? É o período entre a bolsa romper até essa paciente entrar em trabalho de parto. Então, quanto mais termo essa bolsa romper, mais cedo essa paciente vai entrar em trabalho de parto. Quanto mais prematura essa bolsa romper, mais demora para essa paciente entrar em trabalho de parto. Então, quando a gente pensa em fatores de risco, pessoal, são diversos. Então, infecção é um fator de risco muito importante, a gente vai destrinchar um pouco à frente. Isquemia e hemorragia uterina. Então, por exemplo, pacientes que fazem TPP têm risco maior de romper a bolsa porque fazem hemorragia uterina. Pacientes com sobredistensão uterina, pessoal, aquele útero que está, não só o útero, mas a bolsa muito distendido, como gemelaridade, polidrominia. Doenças cervicais, como insuficiência istmo cervical. E também, pessoal, reações anormais de aloenxerto, fenômeno alérgico, distúrbio endócrino, tudo isso que pode levar ao enfraquecimento das membranas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na questão infecciosa, a gente sabe que um desequilíbrio ali do microbioma vaginal, como por exemplo na presença do GBS, Gardnerella, de gonococcus, E. coli, pessoal, vai levar um estímulo a processos inflamatórios, liberação de substâncias que vão determinar o enfraquecimento dessas membranas e com isso aumenta a chance de ruptura prematura. Então, a apresentação clínica, pessoal, basicamente é aquela perda súbita de líquido que costuma ser em grande quantidade pela vagina e de forma ininterrupta, porque a gente sabe que ao fim da gestação, o líquido ele vai representar principalmente a diurese fetal. Então, se o feto está vivo, ainda que a bolsa rompeu e saiu grande quantidade de líquido, ele vai continuar tendo taxa de filtração glomerular, continuar urinando e esse líquido ele continua saindo. Por isso que a gente fala que é de forma ininterrupta. Agora, claro, a grande quantidade de líquido vai sair no primeiro momento. Essa ruptura ela pode dar classicamente de forma baixa, ou de forma alta, que às vezes no especular a gente pode visualizar a bolsa, no toque a gente pode tocar a bolsa, mas ainda assim a gente flagra a saída de líquido, ou seja, houve uma ruptura, a gente só não visualiza o ponto da ruptura. E aí, pessoal, o diagnóstico ele é eminentemente clínico, principalmente através do exame especular, que é o padrão ouro, porque a gente visualiza a saída do líquido. Então, aquilo ali é uma condição cabal para o diagnóstico da ruptura prematura de membranas. Então, basicamente, no exame especular, como eu comentei, a gente vai buscar a saída do líquido pelo orifício do colo. E a gente pode sensibilizar, porque pode ser que você coloque o espéculo ali e você já flagre a saída do líquido amniótico. Se você não flagrou, você pode lançar a mão de manobras para sensibilizar. Então, uma delas é a manobra de Valsalva, ou seja, aumenta a pressão intraabdominal, você pode pedir para a paciente tossir, fazer um esforço. Ou a manobra de Ternier, ou manobra do rechaço, pessoal. Você vai elevar a apresentação fetal, certo? Pelo abdômen mesmo, para que mobilize e saia o líquido amniótico. E o toque vaginal, de forma geral, ele está proscrito, gente, na paciente que rompeu a bolsa, certo? Por quê? Para não aumentar o risco de infecção. Lembra? Toda vez que a gente faz o toque, a gente está levando alguma coisa de fora para dentro, ali na vagina. Obviamente que se você vai induzir essa paciente, é interessante que você toque para determinar o bicho e escolher o método ideal. Mas se é uma paciente que vai para uma conduta expectante, conservadora, não tem indicação de você fazer o toque. O diagnóstico é apenas pelo exame especular. E aí, pessoal, óbvio que existem métodos complementares, que às vezes já saiu uma quantidade grande de líquido enquanto a paciente estava em casa e na hora do exame especular você não flagrou a saída de líquido. Então, você pode lançar a mão de alguns exames para complementar a tua avaliação.
Um deles é o papel de nitrazina, gente, que nada mais é do que uma fita para avaliação do pH. Então, a gente sabe que a vagina ela tem um pH ácido, né, pessoal? Um pH ali em torno de 4,5 abaixo. O líquido amniótico ele tem uma propriedade de ser alcalino, então ele vai aumentar o pH da vagina ali para mais de 6, 7. Então, se a gente coloca essa fita e a gente vê pela coloração da fita de nitrazina que esse pH está maior do que 6, fala a favor de bolsa rota. É um diagnóstico de alta especificidade? Não, gente, que a gente sabe que vaginose, tricomoníase pode elevar o pH da vagina, sêmen na vagina pode elevar o pH. Então, aqui a gente não vai ter um diagnóstico de um valor preditivo positivo muito alto. O teste do fenol vermelho, pessoal, também a gente vai ter um conteúdo, pega o conteúdo vaginal, geralmente no algodão, e coloca em contato com esse reagente à base de fenolftaleína. Então, esse reagente ele é de coloração alaranjada. E quando há ruptura prematura de membrana, essa secreção ela adquire uma coloração vermelha. Por isso que a gente fala teste do fenol vermelho. Seguindo, pessoal, a gente tem um teste da cristalização, o FEM-teste, que basicamente a gente vai dispor esse conteúdo vaginal em uma lâmina, deixa secar e olha no microscópio se ela assume esse papel, essa conformação de folhas de samambaia, como está representado aqui. E temos também o teste de Aneta, pessoal, que a gente aquece essa secreção na lâmina e aí ela adquire uma coloração esbranquiçada. Seguindo aqui um teste, o teste da fibronectina fetal. O que é a fibronectina, pessoal, que a gente usa lá na prematuridade também? É uma glicoproteína que ela é adesiva ali entre o trofoblasto e a descida uterina, ou seja, entre a gestação e o endométrio. Então, basicamente, ela vai estar justamente entre o trofoblasto e a descida, a gente vai ter toda essa glicoproteína, que é a fibronectina fetal. Então, a gente sabe que quando a bolsa rompe, vai estar presente fibronectina ali na vagina. Quando, por exemplo, ocorre um trabalho parto prematuro, pode, mesmo com bolsa índica, também pode estar presente ali na vagina. Então, presença de fibronectina não confirma que a bolsa rompeu, mas a ausência dela confirma que a bolsa não rompeu. Então, qual é a maior utilidade, pessoal, do teste da fibronectina fetal? É afastar a bolsa rota. Então, justamente o resultado negativo é o que nos interessa aqui, porque o valor preditivo negativo desse exame é muito bom. Quando a gente pensa em confirmar ou até afastar, a gente tem um exame que tem boa especificidade e sensibilidade, que é o Amnisure, pessoal. Basicamente, a gente vai fazer uma detecção qualitativa da microglobulina alfa-1 placentária, certo? Que é essa PAMG1, no meio vaginal. Então, basicamente, você vai inserir um suave na vagina ali por 5 a 7 minutos, 5 a 7 centímetros, perdão, e deixa por 1 minuto. Então, basicamente, você vai colocar no reagente e vai ver pela fita se houve o aparecimento da outra linha para confirmar positivo, que vai confirmar a ruptura prematura, ou negativo, que vai afastar, certo? Outro exame complementar que pode ser utilizado é a ultrassonografia, gente, que aqui também não vai ter, a gente não vai conseguir nem afastar e nem confirmar. Ele vem mais para complementar o nosso diagnóstico. Então, o clássico é que quando a bolsa rompe, vai sair a grande quantidade de líquido e a paciente vai apresentar um oligoâmnio. Mas a gente sabe que oligômnio não é causado exclusivamente por bolsa rota, por isso que a ultrassom não confirma. Então, como é que a gente determina o oligômnio, gente, na ultrassom com maior bolsão inferior a 2 centímetros ou um hilo inferior a 5 centímetros? Quando a gente vai ver o maior bolsão, a gente faz aquela varredura na ultrassom, identifica qual o maior bolsão, vai naquele bolsão e faz uma medida única. No ILA, a gente vai determinar nos 4 quadrantes o bolsão, faz a soma e aí a gente vai ter esse índice de líquido amniótico. Então, aqui, por exemplo, a gente sabe que na ultrassom, líquido vai ser apresentado de forma anecoica. Então, basicamente, aqui a gente tem um bolsão, certo? Aqui também a gente tem um bolsão. Já que nessas imagens vocês vejam como é pouquíssima a quantidade de líquido, aqui basicamente a gente nem identifica, certo? Então, a gente sabe também que uma complicação é a hipoplasia pulmonar, porque o líquido, gente, ele é essencial para o desenvolvimento do pulmão fetal. Então, quando essa bolsa ela rompe de forma muito prematura e esse pulmão não está bem desenvolvido, esse feto ele pode cursar com uma complicação, com hipoplasia pulmonar. Lembrando, mais uma vez, que o líquido normal não descarta a amniorrex, gente. Porque vamos supor, por exemplo, você tem uma paciente que tinha uma bolsão ali de 7, tá normal. A bolsa rompeu e esse maior bolsão foi para 2,5. Continua normal, certo? Então, o líquido estar normal não descarta a presença da amniorrex. Então, pessoal, a conduta ela vai ser determinada basicamente por 4 pilares. Quais são os 3 primeiros?
paciente está com trabalho de parto, porque se ela tiver em trabalho de parto, você não vai poder inibir. Independente da idade gestacional, a gente não pode inibir. A tocolis está contraindicada para pacientes que tiveram uma bolsa rompida. Então, basicamente, se tiver presente o trabalho de parto, a gente vai fazer a assistência ao trabalho de parto. Sofrimento fetal. Também, pessoal, se a bolsa rompeu e o feto está em sofrimento, a gente vai fazer a interrupção da gestação. De via de regra, são um sofrimento fetal agudo até pela via mais rápida. Então, também, se tiver presente sofrimento fetal, a gente vai interromper. Não vai caber manejo conservador. Outra coisa, pessoal, sinais de infecção. Então, se tiver presença de infecção, a gente vai interromper essa gestação. De preferência, inclusive, por parto normal, se for infecção ali intraminiótica. E quando a gente faz uma cesariana numa paciente que tem, por exemplo, uma coriamnionitis, a gente pode disseminar essa infecção. Então, a gente também não vai poder adotar condutas expectantes na presença de infecção. Então, dado que esses 3 pilares aqui vão indicar o parto, na ausência deles 3, o que é que a gente vai olhar para definir a nossa conduta? A idade gestacional. Então, na ausência dos 3 critérios acima, ou seja, a paciente não está em trabalho de parto, o feto não está em sofrimento, não tem sinal de infecção, você descartou a infecção, aí você vai olhar para a idade gestacional para definir a sua conduta. Então, basicamente, a gente vai dividir em três faixas de idade gestacional. Abaixo de 24 semanas, pessoal, eu estou abaixo do limite de viabilidade fetal. É um feto que ele ainda não é viável. E ele teria um longo tempo até atingir uma viabilidade. Então, a gente vai individualizar a nossa conduta junto ao casal. Porque essa bolsa que rompeu ali com menos de 24 semanas, pessoal, esse feto ainda não desenvolveu bem esse pulmão dele. Então, o fato dele cursar com oligoâmino ou mesmo com anidrâmino pela bolsa rota vai prejudicar o desenvolvimento pulmonar desse feto. Então, são fetos que muitas vezes cursam até com malformações relacionadas a essa baixa quantidade de líquido. Então, a gente vai definir junto com o casal. Se o casal não quer seguir à frente dessa gestação, ao estar ciente dos riscos de malformação fetal, riscos de infecção, a gente pode fazer a indução dessa paciente. Se esse casal quer permanecer com essa gestação, a gente adota a conduta expectante, sem fazer qualquer medicação, apenas vigiando infecção até que atinja 24 semanas, quando aí sim a gente pode adotar a conduta conservadora expectante. Entre 24 e 34 semanas, pessoal, eu estou diante de um feto que tem viabilidade, mas que ainda não está maduro o suficiente para nascer. Não atingiu ali pelo menos um pré-termo tardio ali 34 semanas. Então, a gente adota a conduta expectante. Eu vou fazer corticoide para maturação pulmonar desse feto, deixar esse feto pronto para que ele venha a nascer. E vou fazer antibiótico para aumentar o período de latência, ou seja, aquele período entre a bolsa ter rompido e ela entrar em trabalho de parto, para que eu ganhe tempo desse corticoide fazer efeito e desse feto ganhar um pouco mais de maturidade. E aí a gente vai adotar o que o Ministério da Saúde recomenda também, na conduta expectante. Repouso relativo, gente, pesquisa de estreptococco do grupo B, então a gente pode fazer o SUAB. Hidratação, que é bem controverso na literatura, certo? Controle clínico e subsidiário, pessoal, para risco de infecção e vitalidade fetal. Porque lembra, se essa paciente entrar em trabalho de parto durante a conduta expectante, a gente não vai poder induzir. Se ela apresentar infecção ou comprometimento da vitalidade fetal, a gente vai interromper essa gestação. Então, por isso que faz parte a gente vigiar tanto a infecção quanto a vitalidade fetal. Já, pessoal, completou 34 semanas, aí a gente já tem um feto que ele está mais pronto para nascer. E a nossa conduta ela vai ser resolutiva. Indução na maioria dos casos e cesárea quando houver indicação. Por exemplo, o feto está em apresentação córmica e a bolsa rompeu. Com mais de 34 semanas, cesariana. E o que é que o Ministério da Saúde coloca de observação, pessoal? Que entre 34 e 36 semanas, existe a possibilidade de uma conduta expectante apenas nos serviços com menor infraestrutura neonatal. Então, se na sua unidade, o seu berçário não vai dar conta de um feto com 34 semanas, só a partir de 36 semanas, nesta situação, exclusivamente, você vai poder fazer uma conduta expectante. Mas isso só nas situações em que a infraestrutura neonatal ela é mais precária, certo? Via de regra, 34 semanas é interrupção da gestação com bolsa rota. E aí, vamos só padronizar as medicações que a gente vai fazer. Então, na conduta expectante foi que a gente comentou, a gente vai avaliar a idade gestacional, descarta sofrimento, trabalho de parto e infecção. Perdão. O antibiótico para período de latência, ou seja, para aumentar esse período entre a bolsa ter rompido e entrar em trabalho de parto, a gente vai fazer esse combo. Azitromicina, 1 grama, dose única, e ampicilina a cada 6 horas, tá, pessoal? Para período de latência a cada 6 horas,
durante os primeiros 2 dias, 48 horas. Em seguida, a gente troca para amoxicilina 500 mg de 8 em 8 por mais 5 dias. Então, no total, são 7 dias. Primeiro dia, azitro 1 grama, dose única, e eu entro com ampicilina, mantenho a ampicilina no segundo dia. Do terceiro ao sétimo dia, eu vou fazer a amoxicilina. E o outro pilar, pessoal, vai ser o corticoide. Com a corticoterapia para maturação pulmonar fetal, que ela está indicada ali entre 24 a 34 semanas. A gente sabe que existem alguns protocolos para fazer esse corticoide para o pré-termo tardio ali 34 a 36,6. A gente sabe que tem risco de hipoglicemia neonatal, não é uma coisa tão bem estabelecida, não há um consenso na literatura como entre 24 e 34 semanas. Então, aqui a gente pode fazer a betametasona, 12 mg a cada 24 horas por 48 horas. A dose total para a Dexa vai ser a mesma, pessoal. O que muda vai ser a posologia. Na Dexa a gente vai fazer não 12, mas 6 a cada não 24 e sim 12 em 12 horas. Também são 2 dias, tá, gente? Já no manejo ativo, pessoal, a gente vai fazer a profilaxia da sepse neonatal pelo GBS. E ela está indicada quando? Quando ocorre trabalho de parto prematuro, ou seja, trabalho de parto em vigência de idade gestacional abaixo de 37 semanas, ou quando tem trabalho de parto, pessoal, com mais de 12 horas que a bolsa rompeu. E aí, a gente vai fazer a penicilina cristalina, 5 milhões de unidades de ataque, e depois 2 milhões e 500 mil a cada 4 horas. Ou, que é muito utilizado, a ampicilina, 2 gramas de ataque, seguida de 1 grama de 4 em 4 horas. Então, lembra, lá na latência é de 6 em 6 horas e 2 gramas. Aqui é 2 gramas no ataque e depois 1 grama de 4 em 4 horas. A neuroproteção fetal, pessoal, a gente faz com sulfato de magnésio. Está indicado em gestações de até 32 semanas, certo? E lembrando que a tocólise, mais uma vez, está contraindicada, certo? Então, se a paciente tem infecção, se a paciente está em trabalho de parto prematuro, se essa paciente tem sofrimento fetal, ela vai para manejo ativo. E se ela se apresentou para você em trabalho de parto, não pode fazer tocólise, certo? Você vai fazer o manejo ativo com profilaxia de GBS e se estiver indicado neuroproteção fetal. E a gente sabe que uma complicação, pessoal, é a infecção do córeo ômnio, líquido amniótico ou mesmo da placenta, certo? Que vai aumentar bastante as complicações obstétricas e neonatais, que é o que a gente determina que é a corioamnionitis. Então, a gente vê aqui no exame especular a saída do líquido com grumos e a saída de secreção purulenta também pelo colo. Muitas vezes o próprio líquido amniótico já assume essa característica de aspecto purulento. Como é que a gente fecha esse diagnóstico de forma ideal? O paciente tem que ter a presença de febre e mais 2 critérios. Que critérios? Taquicardia fetal, taquicardia materna, leucocitose ou presença de desvio à esquerda, dor à mobilização uterina, aquele útero reativo, e secreção purulenta, certo? O tratamento aqui a gente vai fazer com antibiótico empírico de amplo espectro, clindamicina, gentamicina, e lembra que está indicada a interrupção da gestação, como a gente já tinha comentado, infecção com bolsa rota interrompe essa gestação. Aqui, pessoal, a preferência é por parto normal, porque quando você faz uma cesariana, você pode disseminar ali na cavidade abdominal essa infecção. E contraindica o corticoide. Então, a gestação está muito prematura ali, está abaixo de 34 semanas, vou induzir, mas não vai fazer corticoide, tá? Corioamnionitis de literatura contraindica corticoide. Então, vamos ver como é que tudo isso é abordado nas questões. Então, questão da Unicamp de 2023, do acesso direto. Nos traz uma mulher de 22 anos, gesta 2:1. Está com 30 semanas de gestação pré-termo. Sem comorbidades, vem ao PS referindo dor embaixo do ventre e sangramento vaginal discreto. Feto mexe bem. Normotensa, normocárdica, altura de fundo 28. Está até compatível com a idade gestacional. BCF 152, dinâmico uterino ausente. No especular, pessoal, tem ausência de líquido ou sangue na vagina ou colo uterino. Toque vaginal, um colo 2 centímetros, grosso, posterior. Então, aqui tocou porque a paciente veio com queixa do embaixo do ventre e não tinha suspeita de perda de líquido. Então, a gente tem que avaliar se ela não está em trabalho de parto prematuro. Após 30 minutos do exame, pessoal, ela apresentou, perda de líquido amniótico por via vaginal em grande quantidade. Então, ele já está te dizendo que é líquido amniótico, não está dizendo que a paciente perdeu líquido, ele já está lhe afirmando que a bolsa é rota. Então, óbvio, bolsa rota, paciente vai ser internada. E qual medida a mais você vai fazer? Então, pessoal, basicamente, o que é que a gente precisa? Quais são os nossos pilares? Primeiro, está em trabalho de parto? Não está, está com 2 centímetros e a dinâmica estava ausente. Segunda coisa, tem presença de infecção, então a gente vai ter que avaliar a presença de infecção. Terceira coisa, tem sofrimento fetal, a gente pode avaliar, por exemplo, com uma cardiotocografia.
E aí, se ela não tem nenhum desses 3 critérios, a gente vai avaliar a idade gestacional, que aqui com 30 semanas cabe uma conduta conservadora para essa bolsa rota. E o que vai ser essa conduta conservadora? Antibiótico para aumentar o período de latência e corticoterapia para maturação pulmonar fetal. Então, posso fazer cardiotóxico, pessoal? Posso, para avaliar a vitalidade fetal. Antibiótico para coriamnionite, não tem qualquer sinal de coriamnionite. A pessoa não está com febre, não está taquicardia, não tem taquicardia fetal. Sulfato de magnésio, não, pessoal, porque na conduta expectante a gente não está esperando que essa paciente vai ter o parto nas próximas 24 horas. Então, sulfato de magnésio a gente vai fazer quando a gente espera que esse feto vá nascer nas próximas horas e ele tem menos de 32 semanas. Indução de parto não está indicada. Então, triagem infecciosa perfeita. Ultrassom com Doppler não é o ideal para avaliar a vitalidade fetal aqui, pessoal. Sulfato de magnésio e cesariana. Nem tem indicação de cesariana, muito menos sulfato de magnésio, porque a gente vai adotar conduta expectante. Então, triagem infecciosa perfeito, corticoterapia sim, antibiótico profilaxia para estreptococo do grupo B, sulfato de magnésio e tocolítico. O primeiro tocolítico está contraindicado na bolsa rota. Aqui a gente não vai fazer antibiótico profilaxia. A gente vai fazer antibiótico para aumentar o período de latência. O GBS a gente vai guardar lá para o período do parto. Então, basicamente, pessoal, a gente vai fazer cartocografia, triagem infecciosa, porque se esse feto tiver com vitalidade, sem infecção, a gente já sabe que não está em trabalho de parto, aí sim podemos adotar nossa conduta expectante com corticoterapia e não, o ideal não é falar antibiótico profilaxia para o estreptococo do grupo B, tá, pessoal? Aqui tem um erro conceitual, que o antibiótico para o GBS a gente vai fazer intraparto, certo? A profilaxia ela é intraparto. Aqui a gente vai fazer antibiótico, certo? Para aumentar o período de latência, ok? Mas, de toda forma, a resposta aqui, a letra D, é a melhor alternativa. Então, seguindo aqui com essa questão, certo? Do Albert Einstein, 2023, primigesta, 25 anos, 33 semanas de gestação, refere perda de líquido em grande quantidade a 2 horas. Nega dores abdominais, ou seja, já está dizendo que a paciente não está em trabalho de parto, não tem comorbidades. Pré-natal adequado, qual a conduta mais adequada? Então, vou fazer neuroproteção fetal e cesariana. Gente, não tem qualquer indicação de cesariana aqui, certo? Na maioria das vezes, bolsa rompeu. Quando existe indicação de parto, via de regra, é via obstétrica. Neuroproteção fetal, a gente com 33 semanas já está contraindicada. A gente faz até 32 semanas, certo? E não tem indicação de parto ainda. Lembra, ela está entre 24 e 34 semanas. Vai fazer conduta expectante, a não ser que haja sofrimento fetal, trabalho de parto ou sinal de infecção, certo? Colher cultura de secreção vaginal perfeita, a pesquisa lá do GBS. Indução de parto com misoprostol, agora não, pessoal, só a partir de 34 semanas. Realizar neuroproteção de sulfato de magnésio e aguardar um parto espontâneo. Gente, ela não está em trabalho de parto, certo? E eu não vou fazer a neuroproteção agora. Agora eu vou fazer antibiótico por período de latência e vou fazer corticoide. Então, basicamente, antibiótico terapia com ampicilina e azitromicina para prolongar o período de latência. Lembrar que depois de 48 horas a gente vai trocar para amoxicilina. Então, perfeito aqui a letra D e também colocar o corticoide, tá? Seguindo aqui, FAMEMA 2023, também acesso direto, traz uma mulher de 32 semanas de idade gestacional que procura o PS com história de ter perdido água pela vagina. Então, frente a essa queixa, o que é correto? Fazer um toque. Não, gente, a gente sabe que o toque não é ideal para avaliar a bolsa rota, pelo contrário, tá? Inclusive contraindicado. Confirmar a perda de líquido, né, pela história. Exame especular, avaliar a presença de dinâmica uterina, vitalidade fetal para descontar conduta. Perfeito, gente. Tirada de livro, né? Então, basicamente, confirmo se a história foi de uma perda clássica. Vou fazer o exame especular, porque o padrão ouro vai ser o visualizar a saída de líquido. E aí, confirmei que essa bolsa é rota. O que é que eu vou fazer, gente? Ver se a paciente está em trabalho de parto, se o feto tem vitalidade boa, se tem infecção, para aí sim, frente à idade gestacional, eu discutir a conduta. Então, seguindo aqui letra C, que em um exame microscópico do conteúdo vaginal, a presença de cristalização afasta a rotura. Não, gente, aquela cristalização em folha de samambaia, ele confirma, né, a rotura da bolsa. Se confirmada a rotura da membrana, é indicativo de administrar beta-mimético com finalidade de evitar que ocorra o parto prematuro. Não vou fazer tocólise, gente. Lembra, tocólise está contraindicada. Com 32 semanas, cabe o quê? Entre 24 e 34, latência, antibiótico para aumentar o período de latência e corticoterapia. Então, aqui, resposta letra B. Seguindo, da Unifesp de 2023 também nos traz uma primigesta de 27 semanas, que é internada com diagnóstico de rotura prematura de membrana. Então, aqui o diagnóstico já foi fechado, certo? Na internação, recebeu um ciclo de corticoide de betametasona e foi pesquisada
estreptococco do grupo beta-hemolítico. Então, perfeito. Foi feita toda a conduta preconizada para uma bolsa rota entre 24 e 34 semanas na conduta expectante. Então, no exame laboratorial, ela tem um HB de 11,3, hematócrito 34, um leucograma normal 8.700 sem desvio, PCR de 4,3, então abaixo de 5. Ultrassonografia traz um feto único, gente, em apresentação pélvica, certo? Placenta corpórea, grau 0, um IRA de 5,6. Então, lembrar que ele bota aqui normal de 8 a 18, mas a oligoâmina a gente determina com IRA abaixo de 5. E o peso estimado 950 gramas, que está adequado ali entre o percentil 10 e 50. No terceiro dia de internação, gente, ela evoluiu com contrações uterinas ritmadas, porque é óbvio, a gente sabe que quanto mais prematura essa bolsa rompe, maior o período de latência, mas a gente sabe que a bolsa romper aumenta a chance dela entrar em trabalho de parto prematuro. Então foi o que aconteceu. Essa paciente ela deflagrou um trabalho de parto prematuro. Vou poder inibir? Não, porque a tocólise está contraindicada. Além disso, pessoal, ela já fez corticoide. Então, mesmo que a bolsa fosse íntegra, se essa paciente já fez corticoide, a tocólise também está contraindicada. Mas a apresentação é pélvica. E a gente sabe, parto pélvico é indicação absoluta de cesariana? Não. Mas a gente pode fazer o pélvico em situações específicas, com a concordância da paciente em gestações a termo. Aqui, uma gestação pré-termo, não se discute parto pélvico. Então, basicamente, aqui vai ocorrer indicação de cesariana. Então, qual é o pilar que a gente vai respeitar aqui? O paciente entrou em trabalho de parto. Então, não vou inibir, não vou adotar conduta expectante, independente da idade gestacional. Porque lembra, para eu olhar para a idade gestacional, eu tenho que ter aquelas 3 pilares anteriores negativos. Então, vou prescrever o ataque de penicilina e sulfato de magnésio realizar cesariana? Perfeito, gente. Por quê? Essa paciente não tem qualquer descrição aqui de dilatação avançada. Então, você faz o ataque de ampicilina para profilaxia da GBS e faz o sulfato de magnésio para neuroproteção fetal. E aí sim, segue para a cesariana. Vou fazer um parto via vaginal? Não, gente, porque o feto prematuro ele vai ter a cabeça maior em relação ao corpo. Então, a chance de distócia nessa cabeça ficar impactada ali, uma cabeça derradeira, é muito grande. Então, basicamente, a gente não vai fazer parto pélvico prematuro. Prescrever ampicilina e sulfato de magnésio até cessarem as contrações e concomitantemente inibir o trabalho de parto com nifedipina. Socorro. Então, a gente sabe que de jeito nenhum nifedipina não vai fazer tocólise para esses pacientes com bolsa rota, ainda mais com corticoide já realizado. Prescrever ampicilina e sulfato de magnésio até cessarem as contrações e inibir terbutalina. Gente, inibir de forma nenhuma, com qualquer substância. Então, basicamente, a gente vai ficar aqui com a letra A, cesariana pela apresentação pélvica, mas vai fazer a ampicilina, profilaxia de GBS, e o sulfato de magnésio para neuroproteção fetal. Então, questão muito boa da Unifesp, que trabalha aí vários conceitos. Questão do ABC de 2023, traz uma gestante de 33 semanas que procura a maternidade com queixa de perda de líquido a 2 horas, sem referir dores. Então, frente a esse quadro, o que é correto? Primeiro, a gente confirmar se isso aqui foi uma bolsa rota ou não. Então, proceder ao exame clínico para confirmar o diagnóstico de perda de líquido com toque protegido por luva estéril. De jeito nenhum. Trata-se de uma ruptura prematura de membranas ovulares por estar uma gestação pré-termo com 33 semanas. Não, gente. Quando a gente fala em ruptura prematura de membrana, lembra, não é por causa da idade gestacional. Aqui, esse prematuro faz referência a ela ter rompido antes da paciente entrar em trabalho de parto. Pesquisar a infecção clínica e laboratorial, introduzir corticoide e resolver o parto em 48 horas. Gente, em 48 horas ela vai estar com 33 semanas e 2 dias. Ainda caberia conduta expectante. Então, a gente induz quando ela completar 34 semanas. Se afirmar que o período de latência é inversamente proporcional à idade gestacional. Perfeito, gente, porque quanto maior a idade gestacional, menor o período de latência. Fazer pesquisa do GBS, perfeito, se for positivo, entrar com antibiótico e resolver até 37 semanas. Não, gente. Se for positiva a pesquisa, a partir de 34 semanas, quando a gente induzir, a gente vai fazer a profilaxia intraparto para o GBS. Então, aqui, basicamente, letra D é a nossa resposta. Seguindo, SMS 2022 traz uma paciente de 28 anos que foi levada à maternidade por um quadro de bolsa rota há 24 horas, sem evolução com o trabalho de parto, né? Basicamente, ela está, gente, com a idade gestacional ainda não foi falada, mas ali para frente, ó, 33 semanas. Então, trata-se de uma gestante com pré-natal incompleto. Então, esse pré-natal incompleto, gente, já é um fator de risco para a bolsa rota, porque no pré-natal a gente pode fazer pesquisas de infecções, tratando as infecções a gente diminui a chance dessa bolsa romper. Então, trata-se de um pré-natal incompleto, como a gente já falou, 33 semanas pela ecografia precoce, então ele está querendo te dizer que essa idade gestacional ela é precisa, além dos antecedentes de gesta 2 para um aborto. Nesse caso, qual é a melhor conduta para o tratamento dessa paciente? Então, ela não está em trabalho de parto, gente, foi só uma bolsa que rompeu e ela está com 33 semanas.
Tem qualquer indício aqui de vitalidade prejudicada? Não. Qualquer indício de infecção? Não. Indício, pessoal, de trabalho de parto também não. Então, aqui a gente vai poder se guiar pela idade gestacional, que como está entre 24 e 34, cabe a conduta expectante. Então, nada de cesárea imediatamente. Indica via vaginal imediatamente? Não, gente. A gente vai preparar esse feto para nascer. Então, antibiótico para aumentar o período de latência, para que a gente ganhe tempo de fazer o nosso corticoide, atingir uma melhor maturação pulmonar, para que com 34 semanas a gente faça a indução para um parto normal. Orientar jejum de 12 horas e após isso realizar a cesariana. Gente, primeiro que não precisa de jejum de 12 horas para cesariana, segundo que a cesariana não está indicada. D, pessoal, avaliar sinais vitais maternos e bem-estar fetal perfeito. Quando eu quero avaliar o sinal vital materno, pessoal, estou querendo avaliar, por exemplo, uma taquicardia materna, que é um sinal de infecção. Prescrever corticoide para amadurecimento pulmonar e adotar conduta expectante. Perfeita essa alternativa. Prescrever antibiótico inicial, ocitocina, de jeito nenhum. Que a gente não está pensando em interromper essa gestação agora. Ocitocina, a gente está falando sobre indução, certo? É um uterotônico. Então, basicamente, a gente vai ficar com a letra D. Seguindo, pessoal, FAMERP 2022, uma questão mais direta, nos traz uma paciente com 28 semanas de gestação, cultura prematura de membranas pré-termo. Então, preste atenção nessa nomenclatura, pessoal, porque quando a ruptura prematura de membranas ela ocorre de forma, numa idade gestacional abaixo de 37 semanas, aí vem esse adicional de pré-termo. Ruptura prematura de membranas pré-termo, essa sim aconteceu antes de 37 semanas. Então, optou-se pelo uso de corticoide para acelerar a maturação pulmonar fetal, perfeito. E antes do início dessa terapia, o que é que a gente deve afastar? Então, foi o que eu comentei para vocês, que era contraindicação ao corticoide, que a gente botou lá abaixo daquele especular com pus, coriamnionite. Então, oligoâmino, gente, não é indicação, porque quando a bolsa rompe, pode ter oligoâmino na ultrassom, e a gente sabe que não vai contraindicar o corticoide. Insuficiência placentária, tanto não é contraindicação, que a gente pode fazer em fetos com restrição de crescimento, que tem insuficiência placentária, certo? Então, tanto a letra C quanto a letra D, elas não são contraindicação. De fato, o que vai ser contraindicação é a coriamnionite. Seguindo aqui uma gestante, questão do ABC 2022, 29 semanas, chega ao PS com queixa de perda de líquido, sem outros sintomas. O que é correto? Primeiro, confirmar se aquela bolsa rompeu ou não. Então, se a dinâmica for negativa, deve-se avaliar o colo. Se for impérvio, a conduta expectante. Não, gente, porque a gente não vai determinar se a bolsa rompeu ou não, porque o colo está fechado. Então, dinâmica uterina é negativa, vou avaliar com exame especular para eu avaliar se essa bolsa é rota ou não. Nada de toque. Se a dinâmica uterina for negativa e a avaliação de infecção for negativa, tanto clínica quanto laboratorial, deve-se introduzir antibiótico para prevenção de infecção neonatal pelo estreptococo beta-hemolítico. Não, gente. Aqui a gente vai fazer antibiótico para GBS, a gente vai fazer intraparto. Aqui seria antibiótico para o período de latência. Se usa antibiótico para aumentar o período de latência, se prescreve corticoide para melhorar a maturidade pulmonar para quando ocorra o parto. Então aqui está perfeito. Se entrar em trabalho de parto, deve-se inibi-lo com uterolítico. De jeito nenhum, gente. A gente não faz inibição em paciente com bolsa rota, certo? Que o parto deve ser programado para alguns dias. Veja, se a gente pensa em 34 semanas, vai bastante dias, né? Vai dar ali 5 semanas. Evitando-se permanecer com rotura por muito tempo, que pode determinar infecção fetal e materna. A gente sabe que, de fato, a bolsa rota por tempo prolongado aumenta a chance de infecção fetal e materna, mas o risco de uma prematuridade com 29 semanas, gente, é muito maior. Então, a gente vai adotar essa conduta expectante ali até 34 semanas. Então, basicamente, aqui a letra C é a nossa resposta. Seguindo aqui, o ROS 2021 traz uma paciente de 22 anos, gesta 2 para uma cesárea anterior, está com 33 semanas e 5 dias internada por uma ruptura prematura de membranas. E foi internada no dia 26 de nove de 2020. Então, no exame físico, ela tem um colo impérvio, posterior, BCF 140, dinâmica está ausente. Então, sobre o caso, qual a alternativa correta? Não tem necessidade de fazer o corticoide, porque a idade gestacional está com mais de 33. Gente, a gente só não faz o corticoide se tiver com mais de 34 semanas. A pesquisa de GBS anal e vaginal não se faz necessária para a paciente estar entre 35 e 37 semanas. Gente, entre 35 e 37 é a idade para a gente fazer de forma eletiva no pré-natal. Mas se a bolsa rompeu, certo? De forma prematura, você vai fazer a pesquisa para que na ocasião do parto você tenha essa informação se ela é colonizada ou não pelo GBS. Porque caso ela seja, você vai fazer a profilaxia intraparto ou se for desconhecida.
Se a paciente optar por via baixa, parto vaginal, utiliza-se um método mecânico de dilatação do colo uterino, balão de Krause, por haver cesárea anterior. A gente sabe que é bem discutível a gente fazer Krause em paciente com bolsa rota por um risco teórico ali de infecção. Nesse caso, aguarda-se idade gestacional de 34 semanas para interrupção da gestação. Então, essa alternativa está melhor. Se a ultrassonografia evidencia anidramnia, interrompe a gestação imediatamente. De forma nenhuma, pessoal. Interrompe com 34 semanas. Certo? Anidramnia ou oligodramnia são achados esperados na ultrassom de uma paciente que rompeu a bolsa. Então, aqui a resposta é a letra D. FAMERP 2021 traz uma gestante na 29ª semana de gestação que dá entrada com uma perda de líquido vaginal a 4 horas. Então, foi realizado um exame especular, confirmando, junto com a história referida, o diagnóstico de RPMO. Então, como propedêutica complementar, foi realizado o FEM-teste, ou teste da lâmina aquecida. Então, aqui tem um errozinho conceitual, gente, que o teste da lâmina aquecida é aquele de Aneta. O FEM-teste é basicamente o que a gente vai ver a cristalização em folha de samambaia. Então, a gente deixa aquilo ali secar, certo? Bota na lâmina a secreção vaginal, deixa ela secar, e se ela assume essa forma de cristalização em folha de samambaia, isso sim é o FEM-teste. Então, a questão liberou o gabarito correto para o FEM-teste, mas tem um erro conceitual, que o teste da lâmina aquecida é o teste de Aneta, certo? Clucel são aqueles achados, né, da Gardnerella com afinidade pela célula vaginal. Então, basicamente, não é um achado da RPMO, é um achado da vaginose bacteriana. Cachos em uva são aqueles achados da gestação trofoblástica, né, pessoal? E as células orangilófilas são células fetais. O achado aqui no FEM-teste vai ser das folhas, a cristalização em aspecto de folha de samambaia. Questão da Unicamp 2020, já do R4 de O, nos traz uma mulher de 30 anos, gesta 2 para uma cesárea prévia, está com 40 semanas e 3 dias, procura a maternidade porque fez uma ecografia com índice líquido amniótico de 30 milímetros. Atenção para a unidade medida, tá, pessoal? Milímetros, então 3 centímetros, tá, diante de um oligôamnio. Um feto de 3,780 kg, cefálico, com Doppler normal. Nega a perda de líquido por via vaginal e no exame ginecológico tem um especular com pH de 4,5, um teste de esforço e prova de cristalização negativos e o toque vaginal colo impérvio. Então, pessoal, essa questão aqui, por que eu trouxe ela para vocês? Porque a gente precisa de alguns conhecimentos sobre RPMO para respondê-la. Então, basicamente, gente, se a paciente tem um oligoâmnio, a ultrassom confirma, a gente já sabe que não, que o oligoâmnio pode ter outras causas, como, por exemplo, insuficiência placentária. Então, aqui a primeira coisa vai ser a gente definir se essa bolsa rompeu ou não. Então, essa bolsa rompeu, pessoal, pH 4,5. Então, a gente sabe, fazendo o papel da dentrazina ali, o pH seria maior do que 6. Teste de esforço, ele está fazendo a valsalva no especular, não saiu. Prova de cristalização, negativo, o FEM-teste, né? Toque vaginal, colo fechado. Então, qual a conduta que a gente vai realizar, gente? Preparo com sonda do Foley e indução de parto com ocitocina. É uma possibilidade. Por quê? Aqui a bolsa não rompeu, gente, mas ela tem presença de oligoâmnio. No oligoâmnio, a gente interrompe a gestação a partir de 37 semanas. Coleta de estreptococcus do grupo B e cesariana. Gente, daqui para que sai essa cultura, a paciente já está com 40 semanas, ela vai estar com o bebê no colo já. De jeito nenhum, e não tem indicação de cesárea. Oligoâmnio não é indicação de cesariana, tá? Feto está bem, Doppler está normal e já está com 40 semanas e 3 dias. Retorno em 4 dias para a indução. Então, a gente aguardaria, pessoal, 4 dias para fazer essa indução, se não tivesse esse oligoâmnio aí. Frente a esse oligoâmnio, cabe indução da gestação. Em indução com misoprostol, a gente sabe que as prostaglandinas elas estão contraindicadas a partir de 28 semanas em pacientes com cicatriz uterina prévia. Então, aqui, basicamente, a gente vai fazer o preparo com método mecânico, a sonda de Foley, método de Krause, e indução de parto. Aqui está indicada, pessoal, pelo oligoâmnio, mas eu trouxe essa questão para vocês para a gente destacar como a gente precisaria desse conhecimento aqui para realmente ver que não foi uma bolsa rota. Porque se fosse uma bolsa rota, a gente não faria esse método de Krause, que lembra que tem uma contraindicação relativa. Unifesp São Paulo 2020, prova do R4 de GO. Primigesta, 25 anos de idade, gestação a termo, 37 semanas, rotura prematura de membranas a 18 horas, ausência de sinais ou sintomas de infecção amniótica, vitalidade preservada. No exame físico, altura de fundo 33, um pouco reduzida para a idade gestacional, algo esperado na bolsa rota. BCF 140, ausência de contração. Então, tem indicação de que, pessoal, mais de 34 semanas,
interrupção da gestação. Então, aqui cabe uma indução. Um colo firme, pessoal, apagado 50%, posterior, PEV apenas 2 centímetros, bolsa rota, cefálico, plano -1. Então, basicamente, eu vou ter um bíchope aqui desfavorável, um bíchope para prostaglandina. Ela tem cicatriz uterina prévia? Não, que ela é primigesta. Então, basicamente, vai caber uma maturação cervical como isoprostal via vaginal. O que é que você precisaria saber para responder essa questão? Que o bíchope, ele é desfavorável aqui e que a paciente já está com 37 semanas. Então, bolsa rota com mais de 34 semanas, conduta ativa, interrupção da gestação. Cesariana não tem qualquer indicação, fetal em apresentação cefálica, bolsa rota, termo, sem qualquer indicação. Maturação com sonda de Foley, não, gente, aqui a gente não vai fazer. Lembra, contraindicação relativa, paciente com bolsa rota. Laminária também não é o ideal, a gente não tem a mesma evidência do que o uso do misoprostol. E conduto expectante com corticoterapia de jeito nenhum, pessoal. Não cabe conduto expectante com gestação a termo. E corticoide com gestação a termo também está fora de qualquer discussão. Então, o que cabe aqui é indução, certo? Maturação cervical com prostaglandina. Seguindo aqui, questão da USP São Paulo 2020, do acesso direto. Então, traz uma paciente secundigesta com 32 semanas de gravidez, um parto vaginal há 3 anos. Vem ao PS com queixa de corrimento de odor fétido há 6 dias. Inicialmente de pequena quantidade, hoje chegou a molhar a roupa. Ao exame clínico, pessoal, o estado geral é bom, tá febril, mas tá taquicárdica, normotensa ainda, altura de fundo bastante reduzida para a idade gestacional. BCF, taquicardia fetal, né, tá acima de 160. Dinâmica uterina, 3 contrações fracas de 10 minutos, então aquele útero ali um pouco reativo, irritado. O forro vaginal úmido dessa secreção de aspecto até purulento, né, pessoal? O aspecto do forro vaginal é de exame especular abaixo. Então, colo médio, 2 centímetros de dilatação. Qual deve ser a conduta obstétrica? Então, a gente vai inibir trabalho de parto, gente? De jeito nenhum. A gente não inibe trabalho de parto na presença de infecção. Então, aqui, a questão faz referência, pessoal, a uma corioamnionitis. Então, a gente sabe que, de literatura, o ideal é que a paciente tenha febre e mais 2 achados. Mas aqui, gente, a gente está diante de uma taquicardia materna, taquicardia fetal. A perda de líquido, ele é já 6 dias ali que essa paciente vem com escorrimento. E o aspecto da secreção, pessoal, é francamente purulento, certo? Então, a USP aqui não foi tão feliz de não trazer, por exemplo, uma febre para essa paciente, até porque essa perda com odor há 6 dias, gente, sabe que se fosse uma cora há 6 dias, essa paciente já estava mortíssima por sepse. Mas, vamos lá, a gente vai poder inibir isso aqui de jeito nenhum. Induzir o parto, cai bem, gente, porque ela não está em trabalho de parto ainda. Apesar dessas contrações, lembra, a gente define fase ativa de trabalho de parto ali com mais de 5 centímetros. A paciente está com 2 centímetros, então ela não está em trabalho de parto. Realização de cerclagem do colo, gente, cerclagem com 32 semanas, doidice, né? Não cabe de jeito nenhum. Tratamento antimicrobiano vaginal. Não, aqui o tratamento antimicrobiano é terapia de amplo espectro, empírica e sistêmica. Clinda e genta venosos, certo? Então, aqui é a indução do parto, lembra? Corioamnionitis, interrupção da gestação. Então, essa questão faz referência a uma córeo, embora que deveria ter uma febre aí no meio do caminho, certo? Vamos lá, questãozinha 2020, traz uma gestante de 30 semanas, gesta 1, primigesta, né? Comparece à emergência com quadro de perda de líquido em pequena quantidade pela vagina, que molhou a cadeira que estava sentada. Sem perdas sanguíneas e dor, e refere boa movimentação fetal. Então, sobre o quadro, o que é correto afirmar? Trata-se de uma incontinência urinária de urgência, comum na gestação, devendo ser orientada sobre sinais e sintomas reais de rotura de membrana. Não é o típico, né, pessoal? E não é comum na gestação, não é frequente que as pacientes, pode ocorrer, mas não é frequente que elas tenham sintomas de urgência, certo? Trata-se de provável ruptura espontânea de membranas coriônicas e amnióticas, devendo se realizar a avaliação do pH do conteúdo vaginal com papel de nitrazina. Perfeito, é uma das formas complementares de a gente avaliar o diagnóstico de bolsa rota. Deve-se realizar a internação para avaliação da perda de líquido. Não, gente, a gente avalia na triagem mesmo, certo? No atendimento do PS. Se tiver rompido a bolsa, a gente interna. Se não tiver, a paciente volta para casa. Então, não precisa eu internar para avaliar se ela perdeu o líquido, não. Essa avaliação pode ser feita na triagem. O diagnóstico não é proscrito o exame especular, tá, gente? É proscrito o toque vaginal. O diagnóstico é de ruptura espontânea das membranas coriônicas e amnióticas e deve se acompanhar ambulatorialmente até o termo com antibiótico profilaxia. Não, gente, nada de ambulatorialmente. Bolsa rota é com paciente internada. Deve-se realizar a internação hospitalar por 48 horas para uso de penicilina de 4 em 4 horas, após alta com vigilância
do líquido amniótico com ultrassom. Gente, uma doidice total aqui, completamente louca essa alternativa letra E. Primeiro que a penicilina de 4 em 4 horas a gente vai fazer para profilaxia intraparte de GBS, não para período de latência. Aqui a gente está com 30 semanas. O que caberia aqui seria azitro com AMP, então azitro dose única, AMP por 48 horas e depois amox por 5 dias. Nada de penicilina de 4 em 4 aqui, certo? E nada de, pessoal, a gente internar por 48 horas, depois dar alta para a bolsa rota, para ela ficar acompanhando com ultrassom, de jeito nenhum. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é confirmar se tem presença de bolsa rota, para aí sim a gente internar essa paciente e com 30 semanas adotar a conduta expectante. Unifesp 2020 traz uma primigesta de 30 semanas que procura a maternidade com uma queixa de perda de líquido claro em grande quantidade a 4 horas. Nega intercorrência pré-natal, nega dores, está com boa movimentação fetal, então fala a favor ali de uma boa vitalidade. Exame obstétrico com altura de fundo de 25, BCF 148, dinâmica ausente. No exame especular, pessoal, sai de líquido claro pelo orifício do colo. Então, qual a melhor conduta diante de 30 semanas, pessoal? Não realizar toque vaginal, perfeito. Coletar a cultura para o GBS e iniciar corticoide tocolítico, não. Então, tocolítico já está contraindicado, certo? Não realizar o toque vaginal, coletar a cultura para estreptococo do grupo B e prescrever corticoide, perfeito. Tudo isso está contemplado na conduta conservadora entre 24 e 34 semanas. Realizar o toque vaginal e, se não tiver dilatação, observação e prescrever corticoide. Toque, a gente acabou de fazer uma questão sobre isso, está proscrito. Realizar toque, também, gente, proscrito. Certo? O paciente não está em trabalho de parto, não tem porque a gente tocar. Confirma o diagnóstico pelo especular. Então, aqui, basicamente, não vai fazer esse toque, cultura e corticoide. E ANSP, certo? 2020, sobre a rotura, o que é correto afirmar? Então, basicamente, aqui ele vai falar sobre rotura e sobre alguns testes. Então, a rotura é definida como uma rotura espontânea da membrana coriônica amniótica em idade inferior a 37 semanas. Então, a gente já está cansado de saber que esse pezinho prematuro não tem referência com a idade gestacional. Ele se refere ao momento em que a bolsa rompeu antes do trabalho de parto. Aqui está errado. A avaliação da presença de córeo é fundamental para definir a conduta na RPMO, de maneira que, após o diagnóstico de infecção, deve-se iniciar antibiótico terapia para prolongar o período de latência. E aí já garante a sepse e o óbito. De jeito nenhum, gente. Córeo é interrupção da gestação. O teste da fibronectina fetal, que é uma glicoproteína de alto peso molecular produzida pelo trofoblasto, apresenta alta sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de RPMO. Lembra que aqui a gente não vai ter, alta especificidade, certo? Um trabalho de parto prematuro, por exemplo, vai ter teste de fibronectina positivo. Aqui o bom desse teste é o valor preditivo negativo, certo? A sensibilidade de falta é alta, mas a especificidade não. O teste qualitativo, certo, para a detecção da proteína 1 ligada ao fator de crescimento de insulina, sim, ele apresenta alta sensibilidade, mas baixa especificidade no diagnóstico da RPMO. E por isso, no Brasil, vai sendo substituído pelo papel da nitrazina. Gente, o papel da nitrazina é altamente inespecífico, certo? Então, aqui está errado. O teste qualitativo para a detecção de alfa-1 microglobulina placentária, que é aquele famoso Amnishow que a gente falou, apresenta alta sensibilidade e alta especificidade no diagnóstico da RPMO. Então, aqui está perfeito. Resposta é a letra E. E, por fim, pessoal, questão do ABC São Paulo 2019, traz uma paciente de 30 anos de idade que chega ao PS com queixa de dor embaixo do ventre há 2 dias, com piora progressiva, acompanhada de perda de líquido amarelado em moderada quantidade. Então, esse líquido amarelado a gente já não vai pensando aqui se não é. Ou seja, ela tinha queixa de perda de líquido há 2 dias, não foi adotada nenhuma conduta, então, bolsa rota tem prolongada, a gente já pensa aí se isso não vai ser um acório com esse líquido amarelado. Ao exame físico, apresenta regular estado geral, frequência respiratória de 26, ou seja, paciente com taquipneia, paciente hipotensa. E ao exame obstétrico, pessoal, apresentava-se com altura de útero de 28, BCF 167, então estava com taquicardia fetal, dinâmica ausente, tônus normal. No exame ginecológico, apresentava exame especular com saída de secreção amarelada com odor fétido, grande quantidade, e o colo estava fechado. Então, o que é isso aqui, gente? É uma coreamnionite, paciente já cursando, inclusive, com hipotensão. Então, aqui é bolsa rota, antibioterapia e hidratação não é o mais preciso, né, gente? Com repercussão hemodinâmica aqui já, essa paciente ela tem uma sepse por coreamnionite, ela não tem apenas uma rotura prematura de membranas. Vou solicitar uma vaga de UTI e deixar só ela lá na UTI fazendo corticoide? Não, gente, eu vou começar a induzir esse parto
fazer antibioterapia, garantir acesso venoso, reposição volêmica para essa paciente. Posso uma terapia intensiva? Pode. Se tiver uma UTI obstétrica, ela pode até induzir na UTI. Mas aqui, o principal, se você vai botar numa balança a vaga de UTI ou a indução do parto, aqui a indução do parto ela é mais importante, certo? Então, basicamente, letra D é a nossa resposta. Então, com essa questão, pessoal, terminando nossa live de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que a gente vai responder. Se inscreva no nosso canal para outras lives como essa e de outras especialidades. Um grande abraço, até a próxima.